Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 20 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que vocês vão ver ao longo aqui na nossa telinha no programa, que apoiam, que acreditam na nossa missão de agregar as pessoas e o mercado de seguros através da comunicação. Estamos em São Paulo para uma temporada super especial, como vocês já sabem, e hoje o nosso episódio é ímpar. Ao longo de quase 2 décadas de programa, nós já acompanhamos diversas lideranças que moldaram o setor de seguros brasileiro. E o nosso convidado de hoje é, sem dúvida, um deles. Estamos falando de Murilo Riedel, ele que é CEO do Grupo GC. Até anotei aqui a trajetória dele para a gente falar um pouquinho, mas o Murilo construiu uma trajetória singular no mercado. Ele iniciou sua carreira técnica na AGF, foi diretor técnico da Liberty, CEO da HDI, CEO do ecossistema de seguros do Santander no Brasil e também integrou grandes conselhos de grandes companhias aqui no país e no exterior. Em setembro de 2025, agora no ano passado, ele assumiu o comando do Grupo GC, um dos maiores ecossistemas de desenvolvimento para corretoras de seguros brasileiras. E essa movimentação elevou ainda mais o patamar estratégico dos grupos de corretores em todo o território nacional. Então hoje, Murilo, queria te agradecer, é uma honra estar contigo aqui e poder tirar esse tempo para a gente conversar. Muito legal estar com você, Julião. Um prazer enorme. Primeira vez que eu te entrevisto morena, né, Murilo? É verdade, né? Mas eu gostei, viu? Ficou bem bonita, mais bonita, né? Obrigada. Murilo, vamos começar do começo, que nem a gente brinca aqui no programa, né? Você liderou seguradoras, esteve até aí dentro de uma operação de banco, operações técnicas também fazem parte do teu currículo e, principalmente, estratégicas. O que te motivou a assumir aí a liderança do Grupo GC? Julia, a história do GC, assim, eu tive o privilégio de acompanhar junto a outros executivos, grandes executivos do mercado de seguros também, né? Todos nós tivemos o privilégio de ver o Grupo GC nascer, do zero, né? E é uma história relativamente recente, são 15 anos atrás que um grupo de corretores se reúne, interessante, assim, corretores amigos que se conheciam, eles se reúnem para montar uma operação de distribuição, de corretagem de seguros. E, para isso, eles montaram uma gestora, que é o GC. O GC, na verdade, ela tem uma essência como gestora. O pessoal falou, o que é o GC? O GC é uma gestora de corretores de seguros, onde os geridos, grande parte dos geridos, são os sócios donos da gestora. É o único modelo assim no país e é um modelo de sucesso que eu tive a oportunidade de ver nascer, tive a oportunidade de ver se desenvolver, né, de criar uma história, né, nesses 15 anos e que eu acompanhei de uma forma muito próxima e sempre vi assim, o potencial que tinha o GC como essa gestora de distribuição. Eu, na área financeira, ali dentro do banco, é engraçado que nós tivemos oportunidades de nos aproximar do GC. Até como possíveis investidores, possíveis compradores. É uma grande oportunidade de mercado, é uma grande força de distribuição. E ela é muito, que eu digo assim, ela é um organismo muito, muito atraente do ponto de vista de investimento, de transformação, de possibilidades. Então, eu já, de alguma forma, me aproximava do Grupo GC como possível investidor, como possível interessado. Estava ali enxergando, né, Murilo? Estava, na verdade, pelo fato de conhecer profundamente, entender as reais possibilidades, né, do Grupo GC e também das necessidades de transformação que o grupo teria que enfrentar para realmente poder materializar as reais oportunidades que o grupo tinha. Então, foi uma combinação de fatores e amizades também, claro, e que acabou me levando a estar mais próximo ao grupo e no final, assim, o destino dos seguros, né, eu me aproximei tanto que acabei assumindo
como CEO e também como um líder desse processo que a gente iniciou no GC em setembro, que é um grande processo de reestruturação financeira, reestruturação da própria arquitetura de negócio para deixar o GC preparado para uma nova fase, né? Encerrou-se uma fase importantíssima para o GC, né, de 15 anos, que foi uma fase de construção, e agora é uma fase de construir um modelo de ambição. O que o GC realmente deseja ser para os próximos 15 ou muitos anos que vêm pela frente. Então, essa construção de um plano de ambição, eu falo, o GC a gente tem que ter muito claro o que será o GC no futuro, qual vai ser o projeto, qual é a real ambição dos sócios, dos associados do GC, o que nós queremos com que o GC se transforme. Então, eu estou tendo o privilégio de conduzir essa discussão, de conduzir essa transformação, mas uma transformação ambicionada. Não é uma simples transformação. Existe um desenho de futuro que vem sendo trabalhado, né, que a gente está contando com ajudas importantes nesse processo, né, ajudas, inclusive, não só internas, como também externas, né? A Accenture, por exemplo, está nos ajudando, outros consultores, também, assim, principalmente na parte tecnológica, na transformação, a gente está trazendo muita gente próxima para que a gente possa fazer esse grande desenho que vai, na verdade, conduzir. Esse desenho vai ser o grande, vamos dizer assim, elemento motivador para nós desenharmos os caminhos para chegar nessa ambição. E essa mudança, Murilo, ela representa uma nova fase pessoal para ti ou uma visão do futuro da distribuição no Brasil? Olha, assim, eu tenho o privilégio de ter sentado dos dois lados da mesa. Claro, grande parte da minha vida como segurador, sempre junto à distribuição, né, sempre junto aos corretores de seguros. E depois disso, no final do ano de 22, uma história longa, mas fazendo ela curta, eu resolvi sair da HDI. Uma decisão muito difícil, mas resolvi sair. Por quê? Eu via claramente que na minha carreira, minha longa carreira, e uma carreira que eu desenhei ao longo de muitos anos como segurador, né, como apoiador dos corretores, mas claramente o mercado, e eu sempre tive essa visão muito pragmática, muito concreta, sobre como se desenha a questão do ecossistema de seguros, onde está o real valor do ecossistema de seguros no mundo e no Brasil. Então, ao longo dos anos, cada vez mais, assim, é muito claro que as seguradoras, elas viram uma manufatura, né? Elas representam a parte como indústria, elas produzem, elas desenham os produtos, mas o grande valor, e isso é obviamente representado pelos múltiplos, né? Quando você desenha lá, quando você faz o cálculo de uma valuation no ecossistema, os grandes múltiplos não estão na manufatura, por incrível que pareça. Os grandes múltiplos estão na distribuição. Por quê? Porque o desafio realmente da mudança, quando a gente pensa mudança de comportamento, mudança do processo de compra, mudança de valores, mudança de necessidades, existe um elemento que na verdade, traduz todos esses desafios de mudanças comportamentais, tecnológicas, que é a distribuição. É a distribuição. Então, na verdade, eu sentia muito quando eu ainda estava na mesa, eu falei, olha, eu acho que eu cumpri a minha missão como segurador, porque eu entendo que o mercado, de manufaturas, ele passa cada vez mais por um papel de viabilizador, mas o papel de vendedor, o papel de distribuidor, o papel de alguém que vai realmente, qual é o organismo que vai enfrentar todas essas mudanças comportamentais e tecnológicas, é o organismo do vendedor, do distribuidor, do apoiador, do consultor de vendas. Então, isso está muito claro em todos os setores da economia.
não é? Seguros, o caso é o setor que eu conheço bem. Mas a questão da logística, a questão da distribuição, a questão de suprimentos, de custo de distribuição, de agilidade, de atendimento, necessidade do consumidor, sempre está nessa questão da distribuição. Isso era uma coisa que me chamava e que me levou a sair da HDI para ir para um setor de distribuição, um setor que é um ecossistema de seguradoras de distribuição, mas onde o grande ponto de valor é a questão da distribuição. E lá no banco foi uma coisa interessante, né? Porque um banco ele enfrenta, né, seus desafios, o mercado financeiro, o mercado bancário enfrenta desafios enormes, né? Um negócio no mundo inteiro também, não é só no Brasil, que é a questão das mudanças comportamentais, mas das mudanças das formas de distribuição também dos produtos financeiros, não só seguros, mas todos os produtos financeiros. Então, os bancos também enfrentam um desafio incrível na distribuição, e eu senti isso na pele, né? Apesar da gente ter tido uma trajetória, uma jornada incrível lá no banco, né? De 3 anos de recordes, de entregas, mas claramente pressionado também por um grande ponto de interrogação. O que será a distribuição? O que os bancos vão enfrentar com o grande fechamento de agências, né? Etc. E os seguros, principalmente os produtos mais estruturados, ainda dependendo que a gente fala do push de vendas, né, da venda estruturada, da venda assessorada, como ficarão os bancos nesta equação? Isso é que, na verdade, me puxou ainda mais para falar, olha, a solução disso está na rede de corretores, que eu tenho certeza que mais e mais no futuro apoiarão os bancos nessa distribuição. Então, eu fiquei muito assim, motivado a me dedicar mais a esse tema da distribuição de seguros, né? Pelo fato de já conhecer de um lado da mesa, e quando eu mudei, eu tive uma visão assim, muito clara de futuro, que os corretores apoiarão, inclusive, os braços financeiros na distribuição de seguros e demais produtos correlatos. Então, assim, foi uma dedução experimental daquilo que eu enxergava, daquilo que eu deduzia, daquilo que eu vivenciava, mas daquilo que efetivamente eu consegui materializar em termos de percepções e resultados que eu via. Então, foi uma coisa assim, natural, evolutiva, por isso eu digo que essa minha carreira, ela faltava esse modelo de transição de manufatura para a distribuição. E aconteceu de uma forma quase evolutiva, quase assim, interessante, parecia que foi desenhado dentro de um processo, dentro de um projeto necessário. Eu fui muito motivado e muito, que eu diria para você, desafiado a fazer essa transição. Desafiado mesmo, por amigos próximos, amigos do setor financeiro, que chegaram e falaram, Murilo, isso vai acontecer e é importante que aconteça. É uma evolução natural de grande desafio do mercado segurador, de grande desafio de sucesso. O futuro do mercado segurador no Brasil e no mundo está mais na distribuição do que na manufatura. Estou falando contra mim mesmo, que sempre me dediquei à manufatura. Mas é isso, a evolução é isso, a gente enxergar o mercado, enxergar o que vai acontecer ao mercado. Então, é um ponto... Claro, as manufaturas têm as suas diferenças enormes e tal, mas quando você olha que a tecnologia, e agora ainda mais com a IA, cada vez mais as manufaturas se aproximam na sua similaridade de produção, vamos dizer assim. Quando isso acontece, e a gente olha, até é interessante isso, quando a gente tira um raio-x de resultados dos mercados, né, das seguradoras, a gente começa a enxergar uma similaridade até de variáveis de performance, em termos de sinistralidade, em termos de despesas administrativas, em termos de receitas financeiras. As variáveis das manufaturas, elas cada vez mais se aproximam. O mercado se consolida mais também, quando o mercado se consolida, claro. Você tem a normalização estatística dessas variáveis, então cada vez mais as manufaturas se aproximam. Na sua similaridade, não significa, claro, estratégias diferentes, mas na entrega de produtos cada vez mais similares. Onde o diferencial acaba acontecendo mesmo na eficiência de distribuição. Então, é assim, algo que é inevitável,
Isso não é Brasil, isso é mundo inteiro. Então, fica esse desafio, eu acho que para o GC, para todos os corretores, mercado todo, né, para Murilo? todo o mercado. Esse desafio da distribuição dentro de um mercado de manufaturas que vão guardar cada vez mais similaridades entre eles. Muito legal essa tua reflexão, Murilo, porque realmente, né, a reflexão, por exemplo, que você fez dos bancos e da distribuição, algo que eu nunca tinha escutado, achei interessantíssimo, e me traz também uma reflexão de que bancos tendo seguradora já não é novidade, mas agora a gente tem seguradoras que também tem bancos, o que vai de encontro com o que tu está trazendo, né? Que ela visualiza nessa distribuição que ela já tem uma oportunidade de oferecer também produtos financeiros. Agora, uma coisa assim que é realmente importante para os corretores, de um modo geral, né? Não estou falando aí pelo GC, mas pela minha perspectiva de análise de mercado, é que realmente a questão de oportunidades de mercado, para os corretores, vai acontecer de forma inexorável, porque há uma força importante dos bancos que vai ser desafiada, que é a ausência de redução drástica, né, geométrica, da distribuição física bancária. Dentro de uma venda que necessita algo estruturado no processo de vendas. Estou falando de produtos, não estou falando de produtos que os bancos vendem, por exemplo, dentro de outras jornadas, mas as vendas estruturadas, consultivas, elas dependem muito de pessoas equipadas, mas de pessoas. Então, os bancos, de um modo geral, vão ser muito desafiados na distribuição desse tipo de produtos. Não só de seguros, de outros produtos estruturados também. Muito legal. A gente já viu que vamos ter aqui várias contribuições de mercado que o Murilo vai trazer para a gente aqui. Essas análises são muito legais, né? Aqui no programa a gente tem muitos telespectadores que são corretores, outros são seguradores. Então, trazer essa análise é o que enriquece aqui o nosso conteúdo. Te agradeço, Murilo, por estar trazendo aqui para a gente também. E também vamos falar um pouquinho sobre o Grupo GC. Você que está em casa, calma, que a gente vai falar melhor também sobre todas as questões do Grupo GC. Murilo, você falou bastante, né, na questão de estar de um lado, de outro lado da mesa. O que tu enxergou de diferente quando tu mudou de lado? Interessante. Bom, eu tenho o privilégio também, eu sou, não posso reclamar do meu mercado, porque é um mercado assim único. O mercado, eu estava com muita saudade, viu? Vou ser honesto, eu estava com muita saudade. Nossa, imagina nós. Porque assim, a vida dentro dos bancos, mesmo você num banco ligado ao mercado de seguros, é um outro ecossistema, é muito diferente. A verdade é que a gente, neste mercado segurador, a gente constrói relações humanas super importantes, com corretores e até com concorrentes. É o único mercado onde os concorrentes são amigos, né? Negócios, amizades à parte, mas são amigos. Construir grandes amizades nesses anos todos de mercado com concorrentes. Amigos, não é colegas. E como corretores também. Então é um mercado assim, muito interessante, porque lá quando eu estava lá no banco, o pessoal pergunta, mas como assim vocês mantêm essa relação de amizade tão grande e real com concorrentes, com corretores? Eu falei, essa é a magia dos seguros. É um lugar onde a gente constrói relações, porque ele é uma venda estruturada, baseada ainda com todo o suporte, obviamente com todo o suporte, todo o ferramental que existe, mas o contato final, ele é um fechamento de negócio entre pessoas, né? E no final do dia é isso mesmo, todos os negócios, eles acontecem entre CPFs. O CNPJ está atrás, à frente tem CPFs. E o mercado de seguros é essa coisa intensa, relacional, que é mágica. E que, na verdade, me facilita, óbvio, né? Esse trânsito de estar de um lado e do outro facilitou porque é o mesmo meio de amizades. Sim. Hoje, eu vou lá com amigos de um lado, que eu necessito, os parceiros de seguradoras, que são meus amigos, e todo lado de amizades incríveis que eu construí ao longo de quase 40 anos de carreira, né? Então é algum tempo, né? E foram assim amizades longas, sólidas, que eu preservo até hoje, desde quando eu brinco que eu tive a sorte de ter tido grandes chefes, e que me ajudaram muito e hoje são ainda
poxa, alguns já não estão mais ativos no mercado, mas continuam acompanhando minha carreira, me ajudando, me orientando. É algo que eu tenho esse privilégio de ter tido lideranças que me ajudaram demais. E acho que eu fui muito inspirado por isso. E também eu tentei, ao longo desses anos, também inspirar os executivos que trabalhavam comigo, e eu fico muito feliz em hoje ver esses executivos ocupando posições chaves no mercado. Isso deixa a gente assim, super orgulhoso, né? Eu brinco, eu tenho braço bom, porque todo mundo, acho que, poxa vida, todos os líderes que trabalharam comigo, né, que foram meus liderados, que eu liderei, que trabalharam próximo a mim, e eu posso citar, se eu citar nomes, eu vou fazer injustiça porque eu vou esquecer, mas estão como CEOs, vice-presidentes, isso me deixa, eu acho que essa construção de orgulho, inclusive, só existe no mercado segurador. Sim. Você olha, torce pelo teu passado. Eu torço muito pelas empresas que eu passei. Me orgulha muito ver todas as empresas bem, né? Então, assim, são essas as mágicas de amizade, de relações que só o mercado segurador dá. Então, isso facilitou muito esse trânsito de mesas, né? De estar de um lado, estar do outro, porque é um ambiente muito bom, um ambiente muito produtivo, um ambiente muito saudável, sabe? Muito positivo, é muito bom de estar nesse ambiente. E é muito ruim sair desse ambiente também, né? Porque é único, né? Mas estou de volta. E que sair também a gente passa a enxergar um pouquinho de fora, né, Murilo? É ótimo. Traz insights. É uma das maneiras de inovação, é tu olhar o que tem fora, né? Sim, e eu falo muito isso, que até sobre nós mesmos, né? A melhor visão de nós não é a nossa própria, é de fora. Então, a melhor visão do mercado também é a visão de fora. Então, a perspectiva de visualização, né, ela te dá uma outra visão, e normalmente uma visão melhor do que a visão que você tem quando você está dentro, né? Você não se enxerga, né? Você precisa de alguém, muitas vezes, para enxergar você e para falar sobre coisas suas, né? Eu acho que é super importante, como executivo, vida pessoal, o que seja, mas é super importante você ter essa visão externa. Então, isso me ajudou demais mesmo. Murilo, tu falou bastante em liderança. Esse é um tema que aqui no Seguro Sem Mistério a gente adora, né? Porque realmente no mercado é muito forte isso. Nós temos lideranças, assim como você, que realmente formam outras lideranças, e a gente vê que essas pessoas galgam caminhos no mercado que são caminhos muito promissores. Enquanto líder, qual que era o principal desafio que tu encontrava para também trazer esses liderados para o topo junto? Então, a primeira coisa, assim, como líder, você tem que entender que a continuidade do teu sucesso, assim, ela vai depender do que... Porque ninguém é sozinho, ninguém é nada. O teu sucesso vai depender de outras pessoas. Não adianta. Então, você como líder, você tem a obrigação de... Claro que você pensa na tua trajetória, você pensa no teu caminho, mas isso só vai ser possível se você conseguir construir grandes equipes, né? O teu passado, ele só vai... acho que é a coisa que a gente vai ficando mais velho, mais maduro, você começa a se preocupar com a tua história, com o teu passado. E você se preocupa em manter aquilo que você construiu. E essa preocupação faz, não, escuta, eu tenho que ter gente boa para que todo esse trabalho não desapareça. Então, isso é quase um sentimento natural de autopreservação, e você vem com essa motivação de construir o teu legado, de ter uma história que, na verdade, não acabe. Ela te leva realmente assim, poxa vida, o que eu preciso para que isso aconteça? Eu preciso de gente. Eu preciso de gente motivada, gente equipada, gente melhor do que eu. Né? Porque o teu passado só vai melhorar, a gente brinca, né? Se você deixar a gente lá para fazer algo melhor do que você fez. Então, esse aqui está o bonito da idade, o bonito da vaidade do passado. Quando eu falo que eu torço pelo passado, aconteceu um negócio, até... Não vou citar nomes, que a história é legal. Sim. A gente adora história aqui. Não, eu falava exatamente disso com um amigo lá no Rio Grande do Sul, na tua terra, lá em Porto Alegre, junto com
um cara super amigo meu, isso tenho que falar do Flavinho da HDI, famoso, Sim. né? Flávio figuraça. Estava eu e ele numa visita. E nós falávamos poxa, como é legal a gente ver as empresas que nós passamos estando bem, melhorando, e a gente olhar para trás e falar, eu colaborei com isso, eu fiz isso. E aí eu falava o seguinte, eu vou contar, talvez saibam quem é, mas eu não vou citar nomes, tá? E eu falava, eu fico pensando hoje assim, uma empresa que for orgulho nacional, orgulho brasileiro, orgulho gaúcho, Varig. Então, você teve uma história linda na Varig e tal, você dedicou a sua carreira à Varig. Essa empresa não existe mais. Essa empresa acabou. As gerações nem vão saber mais quem é a Varig. E aí você vai olhar o teu passado de Varig, você vai olhar um grande vazio de uma empresa que não existe, que acabou, que não teve sucessor, não teve nada. E eu falava isso para um amigo, assim, um conhecido e tal. Ele ficou quieto e falou, Murilo, posso falar uma coisa? Eu trabalhei a vida inteira na Varig, eu sei o que é isso. Eu falei, desculpa, eu não sabia, mas isso resume bem. Sim. O que assim, como a gente tem que cuidar bem, como a gente está envolvido. É claro, a Varig não foi embora por conta dele, por conta de falta de leads, outros, mas como é ruim a gente não conseguir enxergar, a gente não conseguir ver materialmente a história de tanto esforço, tanto trabalho. Então, é uma obrigação a gente descobrir formas de motivar, formas de atrair, formas de formar os liderados. Porque eles é que vão carregar, eles é que vão fazer a tua história. Então, é algo que eu sempre pensei nisso. Quando eu olho, eu falei, olha, eu tenho que transformar esse liderado, esse executivo, em um executivo muito melhor do que eu fui. É isso que vai fazer eu garantir a minha história, né? E olhar. Então, foi uma preocupação muito... e é uma generosidade que a gente tem que ter nessa formação, nessa motivação, uma generosidade egoísta. Porque você é generoso, porque você pensa em como é que vai ser a tua história, sabe? Então, é uma generosidade genuinamente egoísta. Eu brinco, né? Mas é pro bem, Mas é pro bem. Murilo, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre Grupo GC. Eu tenho anotado aqui, são mais de 3 bilhões em prêmios anuais e mais de 140 corretoras. E eu sei que esse número aí só cresce, né, Murilo? Qual que é o verdadeiro papel de um ecossistema como esse no mercado de seguros brasileiro? Olha, eu acho que as gestoras do modelo do GC, né, que são poucas no mercado, ou a única, eu diria, né, nesse modelo, há outras gestoras, mas não no formato do GC, onde os geridos têm interesse societário direto na gestora, na construção da gestora. Existem grandes desafios que eu entendo para estes grupos, porque esses grupos, no tempo, eles precisam de mais força. Né? Quando eu falo de mais força, por quê? Porque eles têm naturalmente, eles já, obviamente, nosso caso, GC, 147 corretores, né? Esse ano, né, a gente vai... temos um desafio bem claro de termos aí 3 bilhões de prêmios emitidos, não é pouca coisa, é um número bastante relevante. Já coloca, claro, o grupo, quando a gente olha isto em ranking nacional de distribuição, já nos coloca, de alguma forma, ali quase no primeiro time dos grandes distribuidores, mas ainda falta bastante coisa. O que acontece, ao mesmo tempo que nós temos essa força, né, de 147 corretores, 2.000 pessoas dedicadas à distribuição, ainda falta unidade. A grande reserva de potência que o GC tem é o fato de nós não estarmos plenamente unificados. Então, neste redesenho, nós temos esforços muito objetivos no sentido de trazer mais unificação e mais orquestração a essa grande força de vendas, que ela é muito, muito potente. Ela é muito potente e, ao mesmo tempo, com muita reserva de potência. Porque, como não há uma orquestração perfeita, porque são 147 unidades que, apesar de estarem unidas por uma série de variáveis, ainda elas guardam um potencial de melhorias de orquestração, de força,
assim, muito, muito, muito grande. A gente diria que quando você tem 2.000 pessoas trabalhando de forma não perfeitamente orquestrada, e já faz os 3 bilhões, você imagina o seguinte, já vamos fazer, ainda não fazemos, fechamos o ano com 2,7, a gente imagina, poxa, o que será, né, de real potência que nós temos guardados se nós conseguirmos orquestrar essas 2.000 pessoas que fazem vendas estruturadas. Então, essa grande reserva de potência que eu falo, que é o destravamento dessa potência que está guardada, que é o nosso grande desafio. E, para isso, claro, a gente começa a desenhar estes caminhos para esse destravamento de valor. E, na tua opinião, Murilo, os grandes grupos, né, de corretores, eles estão se tornando cada vez mais plataformas de governança? Eu acho que de forma lenta, mas sim. De forma muito mais lenta do que precisa. Então, essa assim, minha visão, né, obviamente uma visão particular aí. Sim. O mercado de corretores ainda é muito fragmentado. Muito fragmentado. Então, e quem perde com isso é o mercado como um todo, né? A consolidação de corretores, ele exponencia a potência da distribuição. Por quê? Claro, você pega 4 corretores pequenos, por exemplo, né, concorrendo entre si, trabalhando com repetições de estruturas que os 4 têm, né, não conseguindo investir em processos de melhoria porque eles mantêm a ineficiência de estruturas que são idênticas e cada um faz a mesma coisa em 4. Deixam de se dedicar a vendas porque há perda de potência cuidando de assuntos administrativos, assuntos tecnológicos e tal, que na verdade poderiam ser facilmente gerenciados ou pelo menos de forma muito mais eficiente do que é. Então, agora imagine os milhares e milhares de corretores que existem no Brasil repetindo essa ineficiência em escala geométrica. Aí você fala, gente, é muita força desperdiçada, é muita força. Então, a gente olha o mercado do Brasil, interessante porque o mercado ele se desenvolveu muito, né, em termos nas manufaturas, nas consolidações, nas buscas de eficiência, mas no mercado de corretagem isso ficou reservado para alguns setores de distribuição e não todos. Então, assim, o mar de oportunidade que existe na melhoria de eficiência de distribuição é gigantesca. E é interessante porque isso vai se refletir no aumento, com mais eficiência você consegue melhorar o volume de vendas, né? Então você diz assim, olha, hoje um corretor típico no Brasil, típico consolidado, médio consolidado, que eu diria que já é ali o topo da pirâmide, né? Ele tem, diria para você, 10% dele dedicado, o tempo dele dedicado à prospecção, 90% dedicado à renovação, dedicado a cuidar dos seus clientes e a cuidar de assuntos administrativos, burocráticos, tecnológicos e relacionais. Então você fala, gente, os corretores no Brasil, todos, prospectam pouco, muito menos do que deveriam. Porque existe esse travamento de valor, que obviamente alguns grupos já trabalham ali com bastante eficiência, já vendo não vou citar nomes, porque hoje são meus concorrentes, mas amigos que eu admiro bastante, mas tem vários grupos muito organizados que já iniciaram um processo de eficiência e destravamento desse valor. O que acontece no final do dia? Eles conseguem ser muito mais eficientes em prospecção, em concentração, em dedicação a novas vendas, que é algo que não acontece numa operação que guarda a sua ineficiência, que guarda a sua força ali no armário, infelizmente. Então, é uma oportunidade única que de alguma forma, o mercado guarda, né, ali, em termos de potência. Destravar esse valor dentro do GC é fundamental. Porque essas 2.000 pessoas, de alguma forma, já com as melhorias pelo fato de existir uma gestora, mas ainda com um mar de oportunidades e destrave para que a gente tenha realmente 2.000 pessoas na linha de frente buscando mais vendas, buscando mais oportunidades, buscando mais clientes, né?
E Murilo, esse modelo de corretora de seguros isolada, na tua opinião, claro, particular, né? Na opinião do Murilo, ele está em risco? Ele está completamente em risco. Hoje, o corretor médio, que principalmente ele já está consolidado, eu falo assim, ele tem uma patologia já crônica e perigosa necessária para a sobrevivência dele, mas onde ele gasta mais tempo mantendo o ativo que ele tem do que prospectando. Manter ativo é um negócio necessário, mas perigoso se você só mantém ativo. Por quê? O envelhecimento da sua carteira perde valor, por incrível que pareça. Assim, é super importante ter um cliente fiel, antigo na sua carteira, super importante, mas é importante ele entender que ao longo dos anos, um consumidor de seguros, ele muda as suas necessidades de consumo. Então, pensa bem, seguro de vida, um exemplo clássico. Quando que você mais precisa de um seguro de vida? Né? Quando você tem dependentes, quando você tem uma vida, né, que está ongoing, e você não pode faltar. Você não pode faltar, porque se você faltar, você efetivamente vai fazer muita falta no equilíbrio familiar. Pensa bem você, né, você já mais maduro, teus filhos criados, trabalhando, independentes. Encaminhados, né? Que é o sonho de todo... Eu tenho de 17 anos, é o sonho de qualquer pai. Poxa, vai ter uma hora que a minha falta, ela vai fazer falta. Espero que se eu faltar, alguém sinta falta, sinta saudades. Mas, na verdade, eu, como gestor financeiro, eu começo a perder a relevância. Então, eu deixo de ser um consumidor de seguro de vida na potência ou no volume que eu era antes. Assim, um exemplo clássico. Assim como hábitos de consumo, você desacelera as necessidades, reduz casa, não troca mais de carro, sabe? Tem uma série de hábitos que eles caem com a idade e você vai reduzindo. É só o seguro saúde que não, mas os outros seguros, você tem uma redução esperada, né, de consumo. Então, uma carteira estável, ela perde valor por si só. Né? Então, é importante essa renovação da sua própria carteira. Então, a prospecção, manter a sua carteira, o seu ativo, super importante, mas gastar 90% do seu tempo nessa manutenção é potencialmente perigoso. Perigoso para a perda de valor de uma carteira. Então, por isso que eu digo, esses corretores, eles precisam dedicar um tempo maior de prospecção do que manutenção. Então, por isso que eu digo, como é que ele vai conseguir resolver essa equação? Se ele conseguir otimizar os esforços que ele gasta nessa manutenção e outros esforços que ele tem para a manutenção do seu negócio. Então, é quase inexorável a necessidade de consolidação nesse mercado. Ou ele fica perigosamente vulnerável à falta de prospecção e envelhecimento da sua própria carteira. Então, eu vejo isso como um caminho sem volta e necessário. Então, é por isso que quando eu vejo esse mercado ainda tão fragmentado, eu vejo, gente, isso aqui é um mar de oportunidade, né, de arquiteturas possíveis, né? Arquiteturas societárias, de fusões, de aquisições, de novos desenhos, de parcerias. É um negócio muito, muito promissor quando a gente olha. Por isso que a gente vê tanto apetite de alguns grupos já na questão de aquisições, na questão de fusões e nos esforços de agregação de corretores. Porque já viram, obviamente, né? Não é só eu que estou vendo isso. Sim. Você que está em casa, papel e caneta na mão, aulas sobre estratégia, sobre visão do mercado de seguros aqui hoje com o Murilo Riedel. Murilo, eu anotei aqui também para a gente falar sobre a plataforma ONGC. Conta para a gente, conta um pouquinho sobre essa plataforma. Olha, uma das necessidades, né, eu falava bastante da questão de unificação, da questão de eficiência operacional. O GC, né, com esses 147 corretores e essas 2.000 pessoas, a gente vem fazendo esforços já vínhamos fazendo antes da minha chegada até,
no sentido de nós termos já um ferramental de uso comum a todos os corretores, já pensando em como que a gente otimiza a vida dos corretores, né, como gestora, porque como gestora é isso, né, a gente faz a gestão da eficiência, faz a orquestração de vendas, e algo que eu vi assim, fundamental é como a gente reúne todo o ferramental que nós temos já em uma grande plataforma. Então, para quê? Para que a gente possa conectar já esses corretores cada vez mais com ferramentas comuns a todos, né? Então, existe já hoje um sistema de agregação técnico que a gente disponibiliza, uma ferramenta de mercado, mas que a gente até pensou, poxa, é uma ferramenta, óbvio, consagrada, otimizada e tal, tão importante na vida, na gestão das corretoras, mas ela tem suas deficiências, ela guarda suas deficiências operacionais. Esse sistema não é nosso, é um sistema terceirizado, bom, reconhecido, mas assim, o que esse sistema deveria ter ou deveria fazer e como ele deveria ser se fosse, na verdade, desenhado para atender as reais necessidades do grupo. Personalizado, né? E aí a gente começou a pensar em formas de resolver essa equação. E aí a gente decidiu criar, na verdade, uma grande plataforma que eu pudesse ligar essas várias ferramentas disponíveis, sem ter que redesenhá-las, mas redesenhando uma grande plataforma. E essa plataforma, ela começa a receber as várias ferramentas disponíveis, mas de uma forma integrada, né? Que o corretor vai lá e lá ele encontra nesse OneGC assim, uma vasta quantidade de ajudas tecnológicas, principalmente, que vão fazer a diferença na performance do seu dia. Então, eu falei, olha, isso é algo que a gente precisa ter a propriedade. Não efetivamente do sistema, pode ter sim ou não, mas mesmo que o sistema, a gente mude o sistema amanhã, seja um sistema nosso, não seja esse. Então, a existência de uma plataforma que possa conectar todas essas ferramentas, e numa usabilidade, numa amigabilidade dentro do jeito GC de ser, que a gente fala. Então, assim, é super importante porque com tantas ferramentas novas que estão chegando, principalmente as ferramentas de IA, né, e é interessante porque as ferramentas, elas chegam. Há várias ferramentas de IA para serem integradas, que podem ajudar bastante. Quando a gente fala de IA, é um negócio tão amplo, mas tem ferramentas de IA que vão ajudar nas vendas, que vão ajudar na parte operacional, na parte que a gente fala de BI, de informações. Como é que você reúne, por exemplo, todas essas ferramentas dentro de uma plataforma que facilite já o uso dessas ferramentas. E assim vai. Então, a ideia do OneGC, essa grande plataforma agregadora, que pode reunir, e de forma infinita, a agregação de ferramentas que vão fazer a diferença na vida dessas corretoras. É um projeto bacana e é interessante que nós trouxemos um parceiro, assim, peso pesado para nos ajudar, que é uma empresa internacional, a MJV, que desenvolveu trabalhos na área bancária, na área financeira, grandes plataformas agregadoras de soluções, produtos. Então, a gente trouxe, é isso que é interessante, a gente já começa a trazer para o GC aquela visão externa, né, de observador. O que falta no GC, tendo em vista que o mercado já disponibiliza soluções bastante interessantes na agregação. Por quê? Porque o ferramental ele cresce de uma forma exponencial. E você tem que fazer com que isso fique pronto, integrado e usável, vamos dizer assim, né, de uma forma real para as corretoras. Então, ter essa agregação, ter esta facilidade de conexão, para a gente é fundamental, porque o nome OneGC, porque o GC tem que ser cada vez mais uma só empresa. Apesar de termos 147 empresas trabalhando dentro do GC, cada vez mais nós temos que ser um. E é por isso que eu falei assim, olha, essa plataforma OneGC, porque
o GC unificado. Então, para nós, ela representa algo maior do que tecnologia, ela representa algo também estratégico para nós, porque ele representa muito a unificação desses esforços que eu falava tanto, para que o corretor possa cada vez mais ter o percentual de dedicação à prospecção maior que o percentual dedicado à manutenção. Sabe? Isso é que vai fazer o tracionamento de força daquelas 2.000 pessoas que eu comentava. Murilo, você, né, nós acompanhando o Grupo GC já nos últimos anos e vendo você falar, a impressão que dá é que sempre que vocês lançam algo novo, vem logo em seguida, o Lores que está aqui no nossos bastidores, vem logo em seguida vocês lançam outra coisa. Então, quando a gente menos espera, vem uma coisa ainda melhor, né? Vocês estão sempre aí atentos ao mercado. E pensando nisso, você trouxe já a plataforma, trouxe aqui várias mudanças, né, que você está trazendo, você e seu time estão trazendo para o Grupo GC como um todo. Qual que é o próximo passo? Tenho que falar? Claro que eu tenho. Né? Não, a gente aqui, que eu te falei, a gente está desenhando uma ambição. Né? Esse trabalho está quase concluído, é um trabalho muito bem estruturado, muito robusto, muito sólido, de ter uma ambição muito clara e ter os caminhos para essa ambição de forma muito clara. É para isso, por isso que a gente trouxe não só a minha visão, mas também, eu digo, tem gente muito boa trabalhando nesse processo e nós, ali é um trabalho também que internamente a gente faz de forma participativa, conjunta, que é definir uma ambição, né, muito clara de futuro, de modelo de futuro, de arquitetura que essa empresa deve ter para a ambição, né, de todos os sócios associados. Eu acho que isso é o mais importante. É um trabalho que a gente está quase concluindo e ele vai direcionar o GC para os próximos anos, né, de construção desse novo GC. Mas de uma forma assim, interessante, porque ter uma ambição, eu acho que isso é fundamental em qualquer empresa, porque normalmente assim, existe algo genérico. Não, a gente quer crescer, a gente quer ser mais lucrativo, queremos atender melhor os clientes. Então, há normalmente ideias assim, muito vagas de ambição. Não, a gente está dizendo algo muito objetivo do que nós queremos ser, não só na parte volumétrica, mas na parte arquitetônica do negócio. E também nós temos muito claros os caminhos para chegar lá. Eu brinco assim, né, que nem você tem uma ambição. Olha, eu quero correr uma maratona. Vamos lá, é uma ambição esportiva. Eu quero... Né? E, obviamente, falar, puxa, está definido isso? Né? Ótimo. Então, agora, vamos ver quais são os caminhos para você chegar lá. Eu tenho que... óbvio, desafios de alimentação, desafios de treinamento, tem 1000 estratégias para você chegar lá e ainda tem uma lição de casa que você estar bem para essa jornada. Né? Você tem que estar saudável, tem que estar com a saúde em dia, tem que estar com o peso legal, então só você nem pode iniciar o treinamento. Então, é mais ou menos esses os desafios. Hoje, nós estamos, né, definindo essa ambição, definindo os caminhos e colocando o chassi do GC pronto para essa caminhada. Olha que legal. E, Murilo, te ouvindo falar, né, eu vejo assim, que tem uma visão muito objetiva e estratégica, né, de como os corretores de seguros, eles deveriam se portar e as corretoras deveriam funcionar, vamos dizer assim. Qual que, na tua opinião, na tua visão, né, o que diferencia uma corretora estruturada de uma corretora varejista mais pulverizada? Então, a estrutura, eu falo, ela conseguir, de alguma forma, o que é uma corretora estruturada? É aquela corretora que, de alguma forma, ela conseguiu já dar as dedicações de pesos e relevâncias às suas funções de distribuição. Então, quando ela consegue esse equilíbrio entre prospecção, manutenção, treinamento, desenvolvimento, eu diria que ela pode ser considerada uma corretora estruturada. Por quê? Porque ela tem força de crescimento. Então, por exemplo, hoje você vê claramente o apetite de aquisições hoje que existem em alguns grupos, né, que estão consolidadores. Que tipo de corretora que eles querem hoje comprar ou se associar, que seja o caso. São as corretoras que, de alguma forma, elas
têm força de crescimento porque elas resolveram, elas têm já musculatura e tamanho porque elas conseguiram já resolver essa equação básica. E elas podem ser muito aceleradas, né? Porque elas já resolveram, elas já têm o chassi pronto para começarem a uma outra trajetória de treinamento. Então, o que diferencia uma corretora que está estruturada de uma corretora que não está é esse equilíbrio de funções de distribuição, venda e manutenção de carteira. Isso fica muito claro porque a gente enxerga isso. Eu, lá do outro lado da mesa, como os seguradores, é interessante porque eles enxergam claramente. Quando a gente está do outro lado da mesa, você tem lá, né, uma seguradora com 20 mil corretores, com 30 mil corretores, você consegue segmentar, você consegue enxergar e claramente, muitas vezes, consegue ajudar, inclusive, né, os corretores, no sentido de aquela visão externa. Olha, você precisa se organizar, você precisa se estruturar, você precisa fazer isso, precisa aquilo. Por quê? Você está enxergando, é tão claro, tão evidente, mas alguns não conseguem. Enxerga o potencial, né? Óbvio, né? Então, tem aquela corretora que ela tem um detalhe do DNA, né? Quem é vocacionado a crescimento. E você enxerga isso claramente, que está faltando, muitas vezes, algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda, de patrocínio, porque você vê claramente nas pessoas ali, na estrutura, né, na organização, uma vontade, uma fome de crescimento, uma motivação incrível, mas que você vê que ele não consegue porque tem ali um desequilíbrio interno que não permite ele crescer. Então, é muito interessante a observação, porque você consegue, de forma muito clara, enxergar essas corretoras no mercado. Muito legal, é muito legal isso, né? Porque realmente nós que andamos pelo Brasil inteiro, enquanto JRS, Programa Seguro Sem Mistério, a gente vê assim o quanto isso que você trouxe, né? De corretores que são vocacionados a crescer e crescem ano a ano e muitas vezes acabam realmente encontrando entraves porque não contam com essa estruturação interna, né? Que a gente estava comentando. E morre. Você vê também essa visão externa, você enxerga também as corretoras, que eu uso um termo, que é um termo mais filtrado, de corretores que estão se desidratando. Eu uso muito ali com o Lores esse termo. Olha, essa corretora está desidratada. Aprendi com o Lores essa, mas ele te deu crédito, Murilo. Ele disse que aprendeu contigo. Não, essa aí eu que trouxe essa, assim, são os corretores que estão em desidratação. Quando eu falo que estão em desidratação, são justamente os corretores que perderam a condição de fazer esse equilíbrio, estão mantendo as carteiras que envelhecem e perdem valor. Então eu falo, olha, isso aqui ele está se desidratando, né? Preste atenção, vamos chamar atenção, olhar, etc, etc. Mas tem alguns que já desidrataram tanto, que tem corretoras no mercado brasileiro que eu conheço, algumas antigas inclusive, que se desidrataram a tal ponto que hoje a carteira tem baixíssimo valor. Baixíssimo. Porque não é uma carteira que você consegue rentabilizar, sabe? Uma carteira de empresas que foram muito eficientes no passado, hoje não são mais. Clientes que perderam, né, o potencial de consumo. Então, assim, é por isso que eu digo, uma estrutura de distribuição é um negócio sério. Você tem que efetivamente prospectar, fazer a gestão, fazer a orquestração. Não é um negócio simples, não é um negócio que, olha, eu conquistei esta carteira, vou mantê-la. Isso não existe. Isso é o pior equívoco para uma corretora. Ela está assinando o processo de desidratação dela. E trazendo esse cenário, Murilo, vamos chamar aqui o cenário da desidratação, gostei desse termo, para o cenário, para a realidade, né, das corretoras de seguros que vem aí do seio familiar, que é uma realidade. A gente tem muitas empresas, corretoras grandes, pequenas, médias, que vêm desse chão familiar. Qual a dica que tu daria para esse corretor que vai estar assistindo, que vem dessa realidade, para que ele cuide para não desidratar? Olha, esse é um negócio que eu converso bastante lá no grupo, porque é o seguinte, tem 2 equívocos muito grandes no processo de sucessão. Primeiro, achar que sucessor é família. Você já começa muitas vezes o sucessor não é o filho, filha, sobrinho, neto, que seja. Não é. Então, a primeira coisa é não olhar a sucessão do ponto de vista, olha, eu tenho um filho, eu preciso encaminhar. Não. Tem que primeiro olhar de forma pragmática, profissional, real capacidade, né, e motivação, né, e de continuidade do negócio.
eu acabei de falar o que está errado, a continuidade. Por quê? O modelo antigo, uma corretora antiga, você só fazer a sucessão significa assim, a manutenção daquilo que está antigo e daquilo que está parado, né? Mudar um sucessor ou modernizar uma corretora pode ser um caminho que não necessariamente é o melhor caminho. Rever a arquitetura, muitas vezes societária, e desenho do negócio pode ser mais importante do que achar um sucessor. Sabe por quê? Se eu tenho eu tenho uma mercearia na esquina, né? Que é um negócio que não sobrevive, vamos dizer assim, um negócio que é difícil de sobrevivência e tal. Não adianta eu colocar um sucessor para continuar um negócio que está em risco por essência, por arquitetura, por desenho. Então, quando a gente olha uma corretora familiar, a minha maior preocupação não é um sucessor para dar continuidade, mas um sucessor que tenha a capacidade de enxergar o desenho necessário para o futuro, a arquitetura necessária para o futuro, que pode ser algo muito diferente do que vem sendo feito hoje. Pode envolver lições de casas difíceis, como mudanças societárias, mudança de sócios, ou novos sócios, ou novas parcerias. Então, para mim, quando eu olho, e eu vejo isso muito, tá? Muito, a busca sucessória pela continuidade, com dois equívocos muito claros. A insistência de que o sucessor deve ser o filho, filha, sobrinho, sobrinha, uma insistência pode, muitas vezes, obviamente, dar certo e muitas vezes, obviamente, dar errado. E a questão na busca da continuidade daquela corretora, que muitas vezes a continuidade dela, o futuro, está justamente na mudança do desenho arquitetônico, societário, que seja, modelo de negócio. Então, esses são dois pontos que me preocupam muito quando eu vejo, né? Então, assim, olha, um negócio muitas vezes precisa ser redesenhado. Aquele sucessor vai ser a persona, a figura que vai conseguir encaminhar essa mudança de desenho? Sim ou não, né? Então, esses questionamentos são, assim, não são triviais. E muitas vezes o sócio ou o fundador não tem essa visão, porque ele foi o fundador, ele foi o pioneiro, ele teve outras motivações, ele teve outro desenho, outra formatação, outra época, outras necessidades e tal, e ele quer que, de alguma forma, isso continue. Repaginado, modernizado, com ferramentas de IA, etc. Não adianta, não é isso que vai dar continuidade ao negócio. Muitas vezes é a questão do desenho arquitetônico ou mesmo do desenho societário em si do negócio que vai destravar o valor da corretora e que vai permitir a continuidade. Então, assim, é uma discussão que eu acho que eu, pessoalmente, quando era segurador, eu participei porque, claro, parte interessada em que a seguradora é parte interessada no sucesso da corretora, né? E agora também como gestor. Obviamente, mais interessado ainda no sucesso dos 147 corretores que compõem o GC. E essa é uma discussão muito, muito importante, porque grande parte das corretoras do Brasil, das médias corretoras estruturadas, elas são segunda, terceira geração, né? E estão justamente nesse processo. Poxa, estou aqui, meu pai fundou e tal, e agora, né? Então, agora, a primeira pergunta que eu faço, esse é o modelo societário que você tem, é o futuro? Você, talvez, a tua melhor virtude, melhor característica é você conseguir fazer a análise crítica situacional de que se você é a pessoa ou não para o negócio e se você vai ter ou não só a capacidade técnica, mas a maturidade para fazer as transformações necessárias para a continuidade do negócio. Então, é um assunto bastante importante e bastante complexo, porque eu teria centenas de casos que eu vi ao longo da minha vida de desidratação por insistência de modelos sucessórios familiares que insistem no mesmo desenho societário, sabe?
Esse é um assunto que daria um tema, né? Uma pauta que a gente Nossa, poderia fazer vários episódios. Isso se dedica, eu acho que de uma forma geral, as seguradoras estão muito atentas a isso. Sim. Né? E também, claro, grupos de gestores estão muito atentos a isso. Né? Porque, claro, é a matéria-prima, é o ativo ali de distribuição. Né? Uma curiosidade, Murilo, das 147 corretoras, tem muitas que estão na segunda geração? Terceira? No nosso caso, não. No nosso caso, esmagadora maioria, primeira geração. Mas é algo para vocês ficarem atentos, óbvio, né? Óbvio. Esse é o meu grande ponto de atenção lá. Sim. Meu grande ponto de atenção, porque é algo que você tem que ir preparando, tá? Não é. Dá para esperar chegar. Não pode esperar. Olha, eu vou ver. Não, você tem a responsabilidade de dar continuidade a esse negócio de forma madura, de forma pragmática, de forma profissional, já olhando as transformações de mercado, as necessidades do negócio. É um tema bastante complexo e super importante. Né? Murilo, quando o entrevistado é bom aqui no Seguro Sem Mistério, a gente nem sente, a produção já está me avisando. Nossa, ali faz algum tempo. Imagina, já estouramos tempo, né? Com certeza. Faz algum tempo e eu só ignorando. Não sei que você faz os cortes ali depois, ali vai tirando ali o que. Imagina, Murilo, isso aqui foi uma aula contigo, eu agradeço muito. A primeira de muitas, eu vou incomodar muitos meninos. Lores aqui também vem na próxima falar com a gente um pouco mais também. A gente vai fazer outras temporadas aqui em São Paulo e sem falar pelo Brasil, né, Lores, que a gente vai se encontrando e vai fazendo muito conteúdo. Mas a gente tem, Murilo, um quadro final aqui. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que fica legal. Vamos lá, vamos ver lá. No final do nosso programa, que é o De Frente. Hoje, De Frente com o Murilo Rieder. Eu vou te fazer algumas perguntas e tu nos responde com o que vier à cabeça. Tá. Combinado? Mercado segurador em uma palavra. Oportunidade. Essa é fácil, hein? O maior erro estratégico das seguradoras hoje? Olha, não é uma palavra, tá? Mas é o seguinte, a gente atravessa hoje a melhor e maior janela de lucratividade do mercado segurador na história. Na história. Por quê? Porque nós nunca vivemos juros de 15 com deflação de tabela FIP, inflação zero de custos. Não crescer neste momento é pecado. Não crescer muito neste momento pode custar muito caro no futuro. Então a gente vê claramente que nem todas as seguradoras estão usando esta grande janela única dos últimos 4 anos. Eu me lembro, meu último ano, só para entender a diferença, no meu último ano de HDI, eu enfrentei juros de 2% com inflação de 35% na tabela FIP. Hoje, uma tabela FIP ou inflação de custos negativa com juros de 15% e preços bem mais altos porque houve consolidação, correção de preços. Então é o seguinte, é um momento de lucratividade e de margens únicas no mercado. Os seguradores deveriam usar esse momento para crescer exponencialmente, porque essa janela se fecha. Então eu diria que essa é um pouco mais de uma palavra, mas é uma oportunidade, é um erro estratégico grande, não crescer nesse momento. Atenção, seguradoras, hein? E o maior erro dos corretores, Murilo? Não se consolidar. Uma decisão difícil que marcou a tua carreira? Olha, eu tive muitas decisões, aí dá para escrever um livro de decisões difíceis, mas a mais recente foi eu saí do mercado, eu consegui ter a maturidade e o equilíbrio para sair de uma posição como CEO da HDI, que é um negócio que eu construí do zero. Eu, João Francisco e o Flávio, né? A gente pegou um case muito bonito de construir uma seguradora do zero, né? E largar, depois de tudo, largar entre aspas, né? Deixar a seguradora num momento cheio de planos, de compras, de possibilidades, né? E ir para um desafio novo, necessário para a minha carreira, necessário. Então, foi uma dor, mas com a certeza de que eu fiz o correto, porque era necessário. E, claro, torcendo muito para o sucesso dela, né? E assim, aliás, eu torço para o sucesso até dos seguradores que eu não passei, tá? Eu quero todo o mercado muito saudável, crescendo e ganhando muito dinheiro, porque só assim que os corretores vão ganhar dinheiro. Todo mundo ganha junto, Exatamente. Né? E agora uma mensagem final aí para os corretores de seguros brasileiros e também para o mercado como um todo. Olha, primeiro, né? O momento do mercado é muito bom, né? São resultados recordes, o resultado das seguradoras, que são os nossos grandes parceiros. Nós nunca vimos isso, um negócio assim espetacular, especial. E nós, corretores, é o seguinte, vamos, eu me coloco agora como nós, corretores, vamos cobrar da seguradora o crescimento
e as remunerações necessárias para que a gente possa, na verdade, aproveitar esse momento de estruturação das corretoras e de mercado lucrativo, que não é fácil quando você tem as janelas que se fecham e os mercados não ficam com margens como são hoje, margens boas, margens positivas, que permitem novos investimentos, que permitem crescimento e que permitem, sim, o patrocínio aos corretores na sua melhoria, nas suas lições de casa que têm que ser realizadas para que a distribuição possa também acontecer de uma forma cada vez mais estruturada, mais lucrativa, mais organizada e com mais força, com mais potência. Só assim que os números realmente vão acontecer. Muito legal. Murilo, eu sei que eu já disse muitas vezes aqui que eu fiquei muito feliz da gente conseguir essa entrevista, né? Esse tempinho, sei que está corrido, sei que tu está aí atrás né, dos objetivos do Grupo GC, junto com o Lores, o Diego, todo o time aí que está junto contigo. Então, queria mais uma vez dizer que realmente, olhando aqui para ti, eu me lembro muito do meu pai, ele gostava muito de ti, sempre falava, né? O Murilo é um dos melhores entrevistados que a gente tem. Que saudade. Poxa, nossa, foi... Então... Que eu digo, o mercado de seguros é mágico, né? As pessoas que a gente conheceu, as pessoas que a gente viu, né? Eu estou te escutando, eu estou lembrando de um diretor nosso lá na HDI, o Júlio César Rosa. Sim, que saudade, Julião. Que história. Julião faz parte da construção da minha carreira. Foi uma das primeiras pessoas que olhou para mim e disse... Tu vai ser mestre de cerimônia. Eu disse, não sabia, Lores, como é que fazia isso, apresentar evento. Ele disse, não, guria. Lá no Sul a gente chama de guria, né? Não, guria, vai dar certo. Me botou, ele era presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul na época, me botou para apresentar um almoço do sindicato. Deu tudo certo, até hoje apresento eventos. Tá aí, né? Brilhando, fazendo um trabalho lindo. Poxa, muito legal, muito legal. Julião, então, saudades, Julião. Saudades, boa lembrança, Murilo. Boa lembrança. Figuras incríveis esse mercado produziu. Então, isso é seguros, isso é nosso mercado. É muito bonito nosso mercado, é muito bom. E ver o mercado brilhar, ver o mercado com esses resultados, ver os corretores trabalhando, isso é a história que a gente construiu, é a história que a gente quer ver, né? Ali a gente quer olhar para trás e ver essa grande história, né? É muito bom mesmo. Muito legal. E você que nos acompanhou até aqui nesse super episódio, foi uma aula aqui com o Murilo Riedel. Segue, compartilha, continua ali acompanhando o @jrs.digital nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado brasileiro de seguros. Até o próximo episódio.